Fala, desbravadores! Oi, pessoal! Voltamos! A gente tava com saudade de fazer esses vídeos, né? Sim, faz muito tempo que a gente não faz vídeo assim, conversando com vocês. Depois das viagens, né? Sim. Também vamos atualizar, falar algumas coisas aqui. Um dos pontos positivos e pontos negativos de fazer intercâmbio aqui na Irlanda. Na Irlandinha, nós listamos 5, Sim. tanto positivo como negativo. Então vamos ao top 5 intercalados. Bora lá! Um de cada, um positivo e um negativo? Exatamente. Tá bom. Então bora lá! O primeiro ponto negativo, logicamente, é o quê? O frio. Sim, aqui é muito frio, principalmente no inverno, né? Não tem nem comparação. E aí a gente já tá no segundo inverno que a gente vai passar, então já começa a ficar chato. Para avaliar a temperatura, o ambiente, você tem que passar mais, pelo menos aí, 2 anos. É o que a gente sempre fala. O primeiro ano é aquela euforia, você conhecendo Tudo todo mundo. novo, tudo legal, Bate tudo o lindo. vento na cara, você fala que legal, se nevar ainda você tá no ápice. A gente não viu neve ainda, mas depois do segundo ano já é uma vida normal, já é adaptável, né? Você não tem mais a novidade. Então a gente já passou todo o ciclo no primeiro ano e a gente já tá aqui praticamente no inverno, no último ciclo desse segundo ano. Então a gente pode falar que nós temos experiência agora, Sim, né? exatamente. Tudo bem que a gente criou mais resistência, eu acho, pro frio, né? Quando tá 10, 12, a gente já tá sentindo calor, entre aspas, do que a gente até tava vindo pra cá pra fazer o vídeo. A gente falou assim, em novembro eu acho que o ano passado tava mais frio. Eu falei, será que tava mais frio ou será que foi nosso primeiro inverno e a gente não tava adaptado ainda? Então ontem mesmo a gente saiu à noite, eu falei, é tão bom sair sem térmica por baixo, tô me sentindo livre, não me sentindo presa. Então, o frio aqui é um pouco complicado. Para a gente falar um pouco de sensação térmica, é importante também falar a diferença entre os dois países, né? Aí diretamente os polos, né? O Brasil, quando a gente liga para os nossos pais e eles falam que tá bem frio, que é uma média de 12 graus, sensação em São Paulo, realmente é gelado. Sim. 12 graus é o que está acontecendo agora, nesse momento, aqui nesse vídeo. E a gente está com calor. Eu tô com a térmica, porque a gente vai sair, tem a proteção, mas aqui é uma blusa super fina e uma camisa. Sim. Então, quando é frio exatamente para nós, é a partir de sensação de 9 graus. Mas aqui chega a ter, normalmente no inverno, janeiro, fevereiro, 0 ou menos 7, que a gente já pegou, que aí... Foi o mais frio que a gente já pegou aqui, foi menos 7. Abaixo de 0, eu acho que não tem diferença. Depois que você pega 0, tudo é igual. Menos 1, menos 2... Mas aí o importante é se proteger e também sempre andar agasalhado, luva, essas coisas, mas realmente o frio atrapalha um pouquinho, acho que na logística, principalmente quando chove. Sim, a gente fala assim que o frio às vezes nem incomoda tanto, porque se coloca roupa, os lugares são bem adaptados para o frio, então você não sente frio dentro de escola, do trabalho, no ônibus, mais quando você anda na rua. Mas se você tá com as camadas certinhas de roupa, né, tá bem agasalhado de touca, luva, cachecol, você ainda consegue encarar o frio. Agora, quando você tá com tudo isso e ainda chove, aí você fala, mano, é sério isso? O que eu tô fazendo aqui? O que é ruim pode piorar. Pode. Aí é bem chatinho, porque geralmente é o dia inteiro chovendo, aquela garoa chata o dia inteiro. Então é um pouco complicado. O famoso se vestir por camadas, a famosa cebola. Aqui também acontece. Sim, comentem aí se vocês querem que a gente faça um vídeo de como que a gente se veste no frio aqui. Se vocês comentarem bastante, a gente faz um vídeo das camadas que a gente usa aqui pra passar o frio daqui. Exato. Pra passar o frio não, né? Pra não sentir frio no frio. E o primeiro ponto positivo é aprender o idioma na prática, né? Aqui a gente tá imerso ao inglês, então você pega transporte, você tá no trabalho, tá na escola, é tudo inglês. Tudo bem que você ouve uns português, sim, na rua, né, na escola, no transporte, mas você tá muito imerso na cultura, você tá muito imerso no idioma aqui, então você aprende muito mais fácil e mais rápido, né? Sim. Tem uma diferença muito grande em questão de accent, né, de pronúncia. A gente sempre fala, existe vários ingleses, tá? Quando você aprende o inglês no Brasil é um, quando você aprende em outro país é outro, e vice-versa. E até entre eles, quando tem pessoas de diferentes nacionalidades falando inglês, a gente já teve essa oportunidade, né, no próprio trabalho que a gente atua hoje, de ter um irlandês, um australiano e um americano. Os 3 são fluentes no inglês, devido à colonização britânica, mas cada um não entende o outro. Então é muito engraçado. Sim. E a gente consegue interpretar bastante os nossos accents entre brasileiro, né, quando um brasileiro fala, ou quando alguma língua mais próxima do nosso, um espanhol, um italiano, até mesmo às vezes um francês, né? Então, são línguas baseadas no latim. Sim. Mas a diferença de fato você aprende na prática, porque no Brasil você vai lá, vamos para primeiro dia de aula,
você vai lá, gramática, verbo to be, e mesmo que seja particular, uma escola que eu já tentei fazer algumas vezes, é a mesma coisa. E aí você pratica ali 1 horinha, 2 horas no máximo, e não é conversa de fato, uma conversa livre do dia a Sim. dia, de rotina, de falar ônibus, de acomodação, de trabalho, de dificuldade no dia a dia, é coisas pontuais. Mas aí depois você fica uma semana toda sem falar. Aqui você não consegue. Sim. Mesmo que você trabalhe com brasileiro, vai ter momentos que vocês vão ter que falar inglês, porque a Sim. equipe é muito mix aqui, né? Muito miscigenada, que a gente fala, né? Tem Sim. um mix muito grande de nacionalidades. E é muito interessante que nem a gente tá estudando ainda, né? Então, às vezes a gente aprende uma palavra na escola e você fala, quando eu vou usar isso? Nunca vou usar isso. Que nem essa semana a gente aprendeu bow, né? Bow, que é gravata, aquelas gravatas borboleta, ou laço, né? Sim. Eles também chamam da mesma forma, porque na verdade o professor estava ensinando a falar bão, Que é o que é o comprimento. comprimento do Japão, e aí ele falou que a pronúncia era diferente do laço. Aí, coincidentemente, no mesmo dia, onde a gente trabalha na padaria, eles estão fazendo alguns especiais para Natal, e eles fizeram um pacer em formato de gravata. De laço. Aí eu, que legal, isso chama tal coisa, tipo, confirmando. Aí eles, isso mesmo, que não sei o quê. Então aí, tipo, no outro dia eu cheguei na escola e falei pro professor, nossa, professor, ontem eu usei essa palavra, muito legal. Ele falou, nossa, que bom. Assim, você vai treinando e você nunca vai esquecer a palavra. Então, o legal é isso, né, que você aprende e não só um script de um livro que você vai seguir, mas coisas do dia a dia que você vai usar aqui mesmo, no seu cotidiano. E isso vai fixando na sua cabeça, né? Então, isso você vai criando mais vocabulário, então você às vezes consegue ter uma fluência maior em uma situação, por exemplo, no trabalho, que você tá ali todos os dias, que você convive com aquilo todos os dias, com aquelas palavras todos os dias, então ali você vai ter um pouco mais de fluência do que se você for para outro lugar e ter um vocabulário totalmente específico, totalmente diferente, mas aí você já consegue ver sua evolução também. E o segundo ponto negativo é aluguel. Como todos sabem, a Irlanda tem esse problema de acomodação, né? É difícil achar acomodação, a acomodação é muito caro, o aluguel é muito caro. Então aqui é muito comum as pessoas dividirem casa. Então morar não sozinho, né? A gente está acostumado a morar sozinho na nossa casa, no Brasil. Então as pessoas aqui geralmente dividem casa, né? A gente tem a sorte de dividir só com mais um casal. Então somos só 4 pessoas na casa. Graças a Deus. Cada um tem seu banheiro, seu quarto, então é tudo bem separado. Então eu falo que a gente foi privilegiado nesse caso e a gente não paga tão caro assim, porque a gente mora distante do centro. Não tão distante, tá, gente? É 5 perto. km, mas pra eles aqui é distante. Pra eles, você fala onde mora e fala, nossa, você mora muito longe. No Brasil, Mas pra gente é tipo. a gente Se a gente morava do for ver. centro de São Paulo, mais de 10 quilômetros, Sim, era o dobro. se a gente for ver, é a mesma distância que a gente tinha da nossa casa até a estação mais perto de metrô. De metrô de casa. Então pra gente é super perto. Enfim. Então, acho que isso é um ponto negativo por esse fato de você não ter a privacidade, ter uma casa só para você. Aqui você pode ter um flat, dependendo do flat, ou você tem 2 opções, ou é muito pequeno, ou quando o flat é um flat um pouco maior, você paga mais caro. Então, acho que esse é um ponto negativo, né? Porque você não tem privacidade, você se sente como um visitante na casa, você sempre tem que. Você não pode ficar lá o dia inteiro no sofá com a perna pro ar, porque tem gente que quer usar também. Né? Então é um pouco. A gente acredita ser um ponto negativo por conta de a gente já estar acostumado a morar sozinho, só nós dois, e ter nosso cantinho. A sorte nossa é que nós somos bem responsáveis, até mesmo por já ser um casal e já morar sozinhos no Brasil, e os nossos flatmates também são da mesma forma, porque existe algumas situações que a gente pega alguns amigos compartilhando conosco, né, devido à escola, trabalho, que você mora com 10, 12 pessoas, e aí você vai ver, ninguém lava prato, ninguém lava caneca, chega lá, tá tudo usado. Então são coisas pequenas do dia a dia que acaba afetando e estressando. Então a gente sempre fala que um ponto negativo seria de fato dividir a casa, até com muita gente, porque você acaba perdendo a liberdade e também você queima a cabeça com a questão de organização se as pessoas não forem tão maduras o suficiente que deveria ser de fato, né? Sim, a gente fala que deu sorte tanto por dividir só com mais um casal e pela rotina dele ser um pouco parecida com a nossa, então, tipo,
a gente tem um bom convívio. Então, Sim. nem parece que a gente divide casa às vezes. A gente não Até se porque a encontra, gente nem fica em casa. a A gente gente vai pra casa só pra dormir e tomar tomar banho. banho e dormir. Então, a gente não tem tanto contato assim, então a gente nem se vê. Às vezes a gente fala mais pelo WhatsApp, né, para se comunicar, do que propriamente pessoalmente, porque a rotina ela não bate uma com a outra. Então, é isso. O segundo ponto positivo é conhecer novas culturas e pessoas do mundo todo. Esse é um dos pontos que eu mais gosto aqui na Irlanda. É algo que eu sempre falo com a Tu. Cara, que privilégio que nós temos aqui. E principalmente quando você está imerso a tipo, atividades com outras pessoas, né? No geral. Às vezes, assim, a gente chega na escola, você não vai encontrar na escola uma pessoa que vem da Inglaterra, dos Estados Unidos, porque eles já falam inglês ou um australiano. Mas nas empresas você encontra diversas nacionalidades. Eu mesmo já tive situações agora que teve o Halloween, de sentar eu, meu amigo mexicano e um polonês que viveu muito tempo na Espanha, também sabe um pouquinho de português, e a gente compartilhou um pouquinho como que é a cultura do Halloween, quais são as festas mais importantes de cada país. Então, não é só simplesmente aprender o inglês, mas é conhecer as culturas. E assim, é algo que mais me cutuca para viajar mais, para conhecer na prática, comida. Então, quando a gente tá lá na padaria, às vezes a gente leva um prato específico do Sim. nosso país, eles também falam como que é a diferença, como que você pronuncia uma palavra. Então, todos os dias aqui a gente aprende uma coisa diferente de outra cultura. Não é só simplesmente a Irlanda, o inglês. A gente aprende do mundo todo. Se bobear, a gente aprende mais dos outros países do que a própria Irlanda. Sim. Porque a Irlanda, você acaba no dia a dia convivendo. E se você veio no processo correto, você já pesquisou bastante, tem a imersão, Já então tem conhecimento já do tem país. conhecimento, né? Mas é algo que me fascina e assim, eu que sou muito curioso, gosto muito de aprender todos os dias. Sim, essa questão da cultura é muito engraçado, porque que nem o Paulo falou que a gente compartilhou comida do nosso país e tudo mais. A gente levou pão de queijo esses dias pro pessoal comer e experimentar. E pão de queijo a gente costuma comer como? Com café, né? Então você tá lá no café da tarde, café da manhã, e você come um pão de queijo. Coloca Nutelinha, às vezes eu coloco uma Uma goiabada, goiabada, um requeijão, né? requeijão e tal. Aí o pessoal comeu, e aí uma das meninas falou assim, mas vocês comem isso aqui com café? Não, café só com um bolo, só com coisa doce, né? Não toma café com coisa salgada, né? A gente não tem essa cultura. Aí eu falei, você comeria pão de queijo com o quê? Com ketchup e cerveja. Eu falei, não fala isso, pelo amor de Deus, você vai matar os mineiros, pelo amor de Deus, isso não se faz. Ela, tá bom, em respeito a vocês, eu vou comer eles sozinho, sem nada. Eu falei, tá bom, por favor. Tem coisas engraçadas também. Outro que é feijão. Para nós é Sim. normal, né? E para os europeus, eles não comem tanto feijão. E tem um australiano que viajou pro Brasil e é apaixonado em feijão, perguntou dicas pra Tuana como faz. Como prepara. Meu Deus! E para nós é comum, né? Sim. Então é muito legal que você aprende todos os dias, todos os momentos. E uma coisa que você aprende aqui, você pode usar um dia no futuro, quando você for viajar, até mesmo respeitar a cultura dos demais, né? Sim, exatamente. E o terceiro ponto negativo é a validade dos produtos aqui na Irlanda. Oh, meu Deus. Isso é um ponto que às vezes dá uma... Não vou falar estresse, mas cansa. Porque assim, no Brasil a gente tem a cultura mesmo, até pela economia do Brasil, num passado de 20 anos atrás, era muito estável com a questão da moeda que mudava muito. A gente fazia compras do mês. Porque já comprava, estava barato, comprava tudo de uma vez. E isso ficou na cultura até nos dias atuais, como dono de casa, né? Mas aqui as geladeiras são menores e muitas vezes você divide a casa, como a gente já compartilhou nesse vídeo, e também os produtos são bem frescos. Eles têm uma qualidade muito grande em produto aqui, que não é caro também. Mas assim, o leite, às vezes você compra hoje, vamos colocar, hoje é dia 10, no máximo da validade do leite é até dia 15. O pão é a mesma coisa. Então, se você for comprar dois, igual no Brasil, a gente ia uma vez no mês e comprava 5, 6 sacos de pão puma para nossa dieta ali. Sim. E durava. Leite comprava para 2, 3 meses. A gente comprava uma caixa de 12, Sim. durava 2, 3 meses. Aqui não vende leite igual aí no Brasil, pelo menos nos mercados que a gente vai. Que não está na geladeira. Os leites aqui já estão na geladeira e a validade é bem curta. Mas isso é pelo fato de ter menos agrotóxicos e também conservantes, né? Sim, então ele é mais natural, mais saudável, isso é bom. Mas irrita um pouco, você tem que ficar comprando toda vez. E é assim, às vezes antes da data ele já tá vencido, porque leite, teve uma vez que a gente comprou leite, aí a data era, a gente comprou dia 10, vencia dia 15. A gente abriu o leite dia 10, tipo, no dia que a gente comprou. No dia 14 eu fui tentar fazer purê, nossa, não dava, o leite já tava estragado antes do dia do vencimento, então assim,
bem complicado. É adaptação. Aí eu falo pra tu, pode ser um ponto positivo para você desenvolver o idioma, você ir pro mercado, porque às vezes você pode perguntar uma dúvida, você vai ver pessoas falando, então é um ponto de encontro. Todo mundo aqui vai no mercado toda semana. Sim, Então é algo muito engraçado, mas existe a diferença mesmo. sim. E o terceiro ponto positivo é Viajar. viajar, a possibilidade de viajar. Aqui tem as low cost não, tem a low cost. Tainá, famosa, o ônibus voador. Exatamente, que a passagem é muito barata. Então você consegue viajar às vezes por 20 euros, 30 euros. Então, tipo, você pagar numa passagem aérea assim, tipo, é surreal. Sem fazer conversão, gente, tá? Porque a gente recebe em euro e paga em euro. É a mesma coisa que a gente receber em real no Brasil e pagar em real. Então, se a gente recebesse uma passagem aérea do Brasil fosse 30 reais, é a mesma. Seria o sonho. Seria perfeito. Então, é essa comparação que a gente tem que fazer, né? Você ganha em euro, ganha em real, paga em real. Então, não façam conversão para entender esse vídeo, esse terceiro ponto positivo, né? Porque realmente é muito barato e as coisas são muito perto. Então, tipo, em 30, que nem a gente foi a nossa última viagem foi para Edimburgo. Em 40 minutos você tá em outro país. Em 40 minutos aí no Brasil você só vai pro Rio de Janeiro, de São Paulo pro Rio, você não vai para outro lugar. Então tem essa questão também, de ser muito perto e você conseguir conhecer bastante lugares barato e ser perto. Então isso facilita bastante. Eu acho que também por isso muita gente escolhe a Irlanda para fazer o intercâmbio, né? Porque as pessoas sempre colocam na balança essa questão, né? A questão de poder trabalhar, estudar ao mesmo tempo e poder viajar, né? Porque o sonho de consumo de todo mundo é ir para a Austrália, que é o país mais parecido com o Brasil, em questão de clima, né? De clima. Mas é muito longe, então você não iria conhecer outros países. Para né? Nova Zelândia, que é o país mais perto, se eu não estou errado, é 4 horas mais ou menos, é quase cruzando o Brasil também, então realmente demora, né? Sim, então acho que a maioria das pessoas também escolhem fazer intercâmbio aqui na Irlanda por esse motivo, que aí facilita você conhecer outros países, por isso que as pessoas aqui viajam bastante, que nem a gente, o nosso primeiro país que a gente conheceu saindo do Brasil foi a Irlanda, que foi para fazer intercâmbio, e aí aqui em 2 anos a gente teve a possibilidade de conhecer alguns países, né? Então, isso é um dos pontos mais positivos de estar aqui na Irlanda. E o quarto ponto negativo é começar tudo do zero. Quando você muda de país, você vai fazer um intercâmbio, você é uma nova pessoa nesse país. Então, você tem que tirar um documento novo, você tem que conhecer os lugares, você tem que se adaptar ao idioma. Se você vem com 0 idioma, você tem que aprender esse idioma novo. Então, a gente fala que é começar do zero mesmo. Então, aqui você não tem uma profissão, você não conhece pessoas, não dá para você ser indicado assim logo de cara, porque você está ainda se adaptando ao país. Então, eu acho que isso é um dos pontos negativos, né? Maior dificuldade, na verdade, eu acredito, de estar aqui. É você começar tudo do zero, né? Porque você literalmente vira uma criança, porque você vai começar a aprender a falar. Então, às vezes, no começo, por exemplo, a gente que veio com 0 de inglês, a gente não conseguia se expressar, não que a gente consegue se expressar maravilhosamente, mas que nós somos as mesmas pessoas no português, não, é impossível, gente. Não tem como. Tempo, né? Então, é isso. Então, se adaptar e começar do zero, começar numa profissão que não é a sua profissão no país, eu acredito, posso estar errada, mas a minha visão é que, mesmo que a pessoa venha com inglês, se ela vem para fazer intercâmbio, não já vem com uma oportunidade de emprego, ela não vai conseguir de cara no primeiro mês entrar na área dela. Sim. Tem a burocracia, mesmo tendo inglês. Porque muitas vezes você vai estar com visto de estudante, muita empresa não quer te contratar para a área de office com visto de estudante. Então, você vai ter que fazer outros trabalhos que você não estava acostumado de fazer no Brasil, para conseguir fazer parar de sangrar o dinheiro em real e começar a receber em euro e pagar em euro. Então, acho que esse é um dos pontos também que a gente colocou como negativo, mas na questão de ser mais difícil, cansativo, mais complicado. né? Porque é um processo. Lógico, esse é o fluxo do intercâmbio, né? Quando você está proposto a mudar de país, você sabe que você não vai ter a mesma posição, você não vai trabalhar com a mesma situação que você trabalhava no Brasil, não vai ter a mesma renda, não vai ter a mesma condição de morar também, você vai recomeçar, e é como eu falei, se você sabe o idioma, pelo menos você consegue se comunicar e expressar. Aqui você não sabe nem falar, tipo, ligar para a polícia, então às vezes, realmente, você vai falar com alguma coisa de emergência, você tem que se atentar muito, então esse estresse diário de recomeçar
tem que ser algo persistente. Todo dia você levantar e falar assim, hoje eu vou seguir, mesmo que eu erre, mesmo que eu esteja cansado. Tem dia que realmente, por mais que você esteja na Europa, um país bonito, legal, como todo mundo imagina, é uma vida normal, é uma vida Sim. rotineira, tem seus BOs e também é bem cansativo. Então, é algo que você sempre tem que persistir, porque você fala, lá na frente eu vou colher. Então, a gente estava até conversando aqui antes do vídeo, lembrando do segundo dia. A gente chegou no sábado, no segundo dia, quando a gente foi pegar um ônibus, a gente falou com o senhorzinho, o cara chegou, veio falar com a gente, na falar com a verdade. gente gritando, a gente nem sabia se era inglês ou não, e foi muito grosso, e a gente ficou assim, tipo, não sabia nem falar Falou, meu assim, Deus, eu não tô entendendo nada que ele tá falando. não grita comigo, não me toca, não fala nada, por mais que ele não tenha sido agressivo, né? Mas ele falou de um tom meio estranho. Então, hoje, por exemplo, depois de um ano e pouco, um ano e meio, Sim. lógico que a gente já saberia se posicionar, como que você Sim. lidaria ali com a situação, né? E também já entenderia um pouco mais se ele falar inglês, lógico, né? Sim. Que aqui, às vezes, não é um inglês ou às é vezes outro a pessoa idioma, fala né? o idioma dela achando que as outras pessoas vão entender. Mas a gente recordou essa situação porque essa semana o Paulo ajudou uma senhorinha a ir para o lugar que ela queria ir. Ela perguntou se era o ponto que ela deveria descer. E aí o Paulo conseguiu explicar, né, tudo certinho. E ele falou, eu consegui explicar para a senhorinha. Eu falei assim, viu como seu inglês evoluiu? No primeiro Mas dia... conta tudo. No primeiro dia, você não conseguiu nem ajudar o senhorzinho. Agora você pelo menos conseguiu ajudar. Mas a senhora perguntou um negócio pra mim no ônibus e eu estava com fone, aí eu abaixei e falei, ela perguntou um negócio, mas assim, eu sou muito bom de logística, né? Ali, mapa, localização. Mas eu entendi mais ou menos aonde ela queria ir, mas eu desci do ônibus, aí eu falei, vou atravessar aqui, porque eu tô no meu trabalho, e aí eu já mandei mensagem pra tu, falei, que Deus ilumine essa senhorinha, ela chegar no lugar. Aí depois eu fui olhar no mapa, falei, nossa, é aqui mesmo, dá bem, porque eu não tinha entendido muito o inglês dela, e ela é bem senhora, então a gente torce pro Espírito Santo aí, Deus nos iluminar, falar, vai filho, ajuda. Então... Mas às vezes é isso, às vezes você não entende tudo que a pessoa está falando, mas pelo contexto você imagina o que ela está falando e você vai ajudar. Se você estiver errada, a pessoa vai falar, não é isso que eu perguntei, e vida que segue. Também, né? Agora, se você realmente está ajudando e a pessoa entender e falar, tá bom, é aqui, é porque você entendeu o contexto, o que ela quis dizer, e você conseguiu ajudar. Exato. Ou então ela desceu e perguntou para outra pessoa. Não, não acho que não. E o quarto ponto positivo é poder de compra. Aí sim, galera, é aqueles vídeos que todo mundo vê, ai meu Deus, na Europa eu vou poder comprar tudo, comprar roupa, tênis, perfume, videogame, carro, astronave, alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, mas sim, com certeza, devido à questão das taxas aqui, até mesmo o Brasil é muito caro, sim. A gente sabe que o Brasil é muito caro, todo mundo sabe, não precisa nem falar aqui, não é novidade, mas aqui a gente consegue ter, assim, uma coisa mais equilibrada, não tão sofrido. Por exemplo, a gente chegou aqui, eu vou dar um exemplo prático nosso, que a gente trouxe, eu pelo menos trouxe um tênis, que eu casei, né, o Vans, e aí eu trouxe um social, só esses dois tênis. E aí, depois você começa a trabalhar, de repente você fala assim, vou comprar só mais um, mas você precisa, porque você passa o dia todo andando e tudo mais. Então eu já tinha 6 tênis, e assim, nada muito sacrificante, sabe? Porque um você compra com 25 euros, outro 30, o mais caro assim que a gente pagou foi para trabalhar, segurança, 80 euros, que você consegue também comprar com um dia de trabalho. Então, se você não se controlar, se você não for uma pessoa com foco, até mesmo com objetivos, você se perde no consumismo. Porque no Brasil, por mais que você seja consumista, você vai ter que se dispor muito mais de dinheiro e também você vai ter que parcelar. Né? Que aí é o grande problema. Sim, aqui, que aí as pessoas se endividam. Tem um endividamento. Aqui não tem cartão de crédito, então você tem que pagar com o dinheiro que você recebe e salvar a grana. Mas é muito barato. Até mesmo, às vezes a gente vai no mercado e fala assim, a gente brinca, né? Que o grande perigo é ir no mercado junto. Sim, A gente gasta muito engraçado. mais. Quando a gente vai no mercado junto, a gente gasta muito mais dinheiro do que quando a gente vai separado. Porque às vezes a nossa rotina não dá, a gente não tem folga no mesmo dia, aí o Paulo vai um dia comprar a maioria das coisas e eu vou só no dia que vai cozinhar, que eu vou fazer marmita, que aí eu compro as carnes. E aí, às vezes, quando bate, a gente vai junto. Aí, quando a gente vai separado, por exemplo, a gente gasta 70 euros os dois. Vou focado ali, ó. Agora, quando a gente tá junto, gasta 100, 110, 120. É porque a gente fica, olha isso, amor, o que você acha? Olha, é diferente. Ah, tá bom, você quer? Então leva. Agora, quando a gente vai sozinho, a gente fala, eu não vou levar, porque vai que... não vou levar agora, porque eu vou gastar dinheiro, não sei se ela vai querer, que não sei o quê. Então, a gente tem mais essa segurança. Então, mas a questão que o Paulo estava falando do sapato é a mesma questão que eu falei da viagem, gente. Não convertam, tá? Né? Euro por euro, real por real. Então, você imagina aí no Brasil, você conseguir comprar um tênis por 30 reais, né? Por 70 reais, por 80 reais, que seja o mais caro aqui.
Até tem, mas eu acho que é falso, Bem, né? Sem qualidade ser, nenhuma, né? em 6 meses o tênis já era e você tem que jogar fora. Eu acho que na realidade não é nenhum ponto positivo daqui da realidade, porque da Irlanda, mas no contexto, Estados Unidos, alguns outros países desenvolvidos, a Europa em si, é tudo muito barato, Sim. né? É no Brasil que tem uma taxa muito alta, Sim. alguns países mais assim, não tão desenvolvidos que acabam cobrando muito imposto. Então, na realidade, aqui não é nenhum ponto positivo, é a realidade. Sim, Eu é acho como que deveria ser, na deveria verdade, ser, né? em todo mundo. Mas é um contexto que a gente coloca como um plus aqui de Sim. ponto positivo, mas também de um ponto de atenção. Sim. Porque você tem que ter um controle muito grande e não tem necessidade também, porque às vezes você vai comprar 10 pares de tênis, Não vai ter nem tempo de usar. 18 blusas, 18 camisas, no final você não tem tempo nem para isso. Às vezes Exato. você só trabalha e estuda, então você está ali na rotina a qual você não vai utilizar tanto. Então é importante também ter o controle aí mental para não gastar tudo, né? Exato. E o quinto ponto negativo é a distância e o valor para ir para o Brasil. Galera, assim, é algo que a gente pensa muito, a gente sente saudades da nossa família, dos amigos, da rotina no Brasil no geral. A gente gosta muito da Irlanda, gosta, mesmo que seja bem corrido e cansativo, mas... Mesmo que esteja frio. Mesmo que frio, né? A gente pensa muito em questão, a gente poderia visitar os nossos pais, os amigos ali, tentar, mas se você for colocar na ponta do lápis, ir todo ano ou a cada 6 meses é bem difícil, porque a gente é estudante, a gente tem que se rebolar aqui para buscar horas para trabalhar, para conseguir Sempre pagar. correndo atrás do rabo. Exato, porque a gente paga renovação, paga curso, paga aluguel também, e mesmo que a gente saia, for viajar para o Brasil, a gente tem que deixar o aluguel pago, e aí as passagens são bem caras também, não é tão barato como a gente falou agora do poder viajar, vou para Itália, vou para a França, que eu consigo ali em torno de 50, 100 euros, às vezes para o Brasil e de volta dá mais de 1.000 euros, e 1.000 euros por pessoa. Por pessoa. É metade da sua renda por mês ali, então você tem que sempre poupar e pensar, pô, tem que fazer uma logística muito grande. Então, esse é um ponto que deixa a gente até pensando, né? Adoraria ter o sonho de morar na Austrália, Nova Zelândia, outros países, Japão, alguma coisa assim, mas quem mora fora e muito distante do Brasil tem que pensar muito nas escolhas, porque para voltar, para visitar a família é muito difícil. A gente conhece algumas pessoas que ficam aqui 3, 5 anos e nunca voltou, Sim. até mesmo em outros países, mas às vezes as pessoas no Brasil pensam, é falta de consideração, mas porque aqui a gente tem as nossas responsabilidades, é a vida normal, como se a gente estivesse morando no Brasil, pagando as contas, né? Às vezes você passa 1, 2 anos sem viajar nas férias, porque você tem outros objetivos, de conquista, de pagar também, Sim. outras coisas, mas aqui também é a mesma coisa. É difícil para vir, e também é difícil para voltar porque você tem que se planejar muito bem. Então, sempre quando algum parente seu que mora longe for ir pro Brasil, valorizem, viu, gente? Porque não é barato, não. É caro, é cansativa a viagem porque Sim. é longe, né? Você tem que fazer escala. Aqui na Irlanda ainda não tem voo Esperamos que direto pro Brasil, mas quem sabe futuramente tenha. Então, você tem que fazer escala, você tem que ficar um tempo no aeroporto, aí tem que logística, são mais 10 horas de viagem, dependendo de onde você for fazer escala. E aí, às vezes, você perde um dia inteiro para viajar, e aí, se você pegar a passagem mais barata, você tem que fazer 3, 4 escalas, e é muito cansativo. Então, valorizem as pessoas quando forem visitar você chega vocês na China, mas não chega no Brasil, né? Exatamente. E aí também tem a questão. E aí você tem que pagar, você vai ter que pagar comida, tudo. dependendo, você vai ter que pagar acomodação, então é muito dinheiro envolvido. Sim. Mas eu sempre olho pelo lado positivo. Eu e a Tu, nós moramos e temos família ali na região de São Paulo e Grande São Paulo, Sim. que é muito prático. O aeroporto de Guarulhos é o principal porta aí de entrada do país. Sim. Tem pessoas que moram em outros estados, no interior de outros estados, que sofrem muito. A gente tem uma amiga que foi para o Brasil, ela gastou mais de 24 horas para viagem, só da capital da cidade, do país, do estado dela, né, de Goiânia, para a cidade dela foram 10 horas de viagem, Sim. que é o tempo de duração do voo da Irlanda para o Brasil, né? Da Irlanda não, da conexão. Da conexão para o Brasil. Então é o que a Tu falou, valorizem, porque é uma viagem que você tem que planejar muito, salvar dinheiro, tem que se preocupar com muitas coisas e também, às vezes, tem que ser rápido, porque a pessoa tem também pouco tempo, prioridades, né? Sim. Também tem o dia a dia, né? O trabalho, falar, chefe, vou ficar aí no Brasil 2, 3 meses, aí o cara fala... E você vai ficar me pagando por isso, não posso claro contar que com não. você mais. Então é um ponto aí, mas a gente também meio que aperta saudades, Sim. faz a conexão aí, chamadas todas as semanas, Sim. WhatsApp, essas coisas. Então eu falo que hoje tá mais fácil a questão da distância, né? Uns 10 anos atrás não tinha um WhatsApp. Hoje você consegue falar com a pessoa o dia todo em português, 24 horas, né?
Hoje em dia facilita muito essa saudade, a questão de ter essa praticidade, né? Conseguir ligar, principalmente em videochamada, que você olha pra cara da pessoa, conversa, troca ideia e Só não tal. sente o cheiro E não não consegue abraça. abraçar, né? Mas há muito tempo atrás era difícil, né? Era ligação até por orelhão, você tinha que pagar, ligação internacional, De falar 90, né? rapidinho. É complicado, gente. A gente sabe que é pesado. A gente fala dos pontos positivos, né? Que é um sonho morar fora, poder se realizar viajando, aprender um idioma. Mas não é fácil também, né? Ficar longe da sua família, a gente sabe dos perrengues, né? A vida não é uma flor aqui também. Os familiares estão aí e você perde muita coisa, perde aniversário, perde casamento, perde várias coisas e isso pesa também. Então, são pontos aí que a gente sempre tem que colocar na balança. Exatamente. E o quinto ponto positivo é a segurança, né? Aqui nós temos uma segurança maior do que a gente tinha no Brasil. Aqui você não vê assalto à mão armada, você não vê as pessoas passando de bicicleta e pegando seu celular, então você não precisa ficar tão ligeiro e tão atento igual você ficaria no centro da cidade de São Paulo, ou até mesmo às vezes no seu próprio bairro. Então isso conta como ponto positivo pra gente, porque a gente pode baixar a guarda. E é muito engraçado que a gente sempre sabe quando é brasileiro que tá andando na rua, quando é o pessoal da Europa e tal, porque a gente é muito mais ligeiro e muito mais atento do que eles, né? Prevenido, né? Prevenido. Então, tipo, a gente vê uma moto e a gente já meio que já entra em alerta e já fica assim, mas aqui não precisa, porque não é comum eles fazerem isso, né? E eu acho que não é só brasileiro, tá? Eu compartilhei um vídeo do Instagram com uma amiga nossa, que é da Honduras. Os latinos em si, né? Aí tem a diferença. Quando um latino passa no túnel, ele já vai preparado. Quando um europeu passa no túnel e tá escuro, ele não tem medo. Lógico, a gente tá falando de uma segurança, assim, que não são dados, que a gente fala, existe a realidade, né? E existe o fato que acontece ali e as informações. Aqui a Irlanda é considerada um dos melhores países do mundo de segurança, mas, gente, aqui não é a Disneylândia, não é onde você vai falar, vou dar sopa, vou andar numa região do centro ali à noite, sozinho, meninas sozinhas também. Acontece, porque existe questão de pessoas que estão alcoolizadas, algumas pessoas que utilizam drogas, então tem algumas regiões também que são um pouco mais periféricas, mas, lógico, a gente não está falando de periferia de casa de barraco, essas coisas assim, que são situações simples no Brasil e que também não representam até mesmo violência, porque às vezes você vai numa região periférica, é só pessoas que não têm uma condição tão grande, mas a região em si é segura, né? Porque a gente fala que a segurança engloba vários pontos, né? A gente sabe que dependendo de estado para estado no Brasil, tem uma diferença muito grande. A gente não vai colocar aqui o ponto, o meu estado é mais seguro, porque existe comparações, mas cada um sabe a situação onde mora e como que é, né? E a gente aqui no intercâmbio da Irlanda, a gente já encontrou pessoas de diferentes regiões do Brasil e fala das diferenças de pontos de segurança. Mas é algo diferente. Por exemplo, você comprou um celular aqui, um iPhone, que é o top de linha, entre aspas, que todo mundo pode, mas todo mundo tem. Você vai ver, tipo, caiu um cartão, a pessoa vai devolver, esqueceu a carteira. Foi algo que a gente não falou também, né? Então, a gente encontrou uma carteira aqui, de frente em casa, eu abri ela, devolvi, procurei o cara na internet, no Facebook, no Instagram, adicionei ele, falou, tô com sua carteira, vamos se encontrar no outro dia. Ele ficou super feliz e ele queria pagar, né? Ele queria dar dinheiro, a gente não aceitou, a gente falou, não precisa, a gente só tá te devolvendo e esperando que um dia, se a gente perder a nossa, alguém vai devolver também. E a gente até ontem foi visitar uma amiga, que é essa de Honduras, e a gente tava falando sobre isso, né? Porque ela tava falando que lá ela mora em casa, não é apartamento, então quando ela pede coisas da internet, como fala? Deliver, né? Entrega pela internet, Amazon, ela compra, essas esse coisas. Negócio, ela coloca o endereço do OnePost, porque ela não Correio, se sente segura de mandar ali pra frente da casa, mas ela falou que todo mundo manda pra lá e recebe e deixa na porta de casa. Ela falou, eu não confio, porque quem garante que uma pessoa vai passar na rua, vai ver uma caixa ali, não vai pegar e levar embora. Então a gente, latinos, tem esse pensamento, porque no nosso país, querendo ou não, a gente acredita que isso iria acontecer. No Brasil, você nunca vê a pessoa do correio deixando do lado de fora da casa, na porta, e ninguém vai passar e pegar. Então, restaurante, as entregas também. Sim, deixa as coisas na porta. Às vezes o restaurante, o comércio está fechado, o entregador chegou cedo lá, não tem ninguém, ele deixa lá na porta e bate uma foto que deixou lá e já era.
Então, é esse tipo de segurança também que a gente fala, né? Lógico que aqui tem algumas pessoas que são, como que eu posso Que dizer? utilizam drogas, né? Vamos Sim, dizer. aqui tem, principalmente no centro, você vê muito. Então, um dos motivos da gente querer morar afastado do centro era isso, para não ter esse contato e ver isso com muita frequência. A gente vê na hora que a gente passa do trabalho, mas não é na porta de casa, né? Que a gente também não iria se sentir Então, um bicho, não iria se sentir seguro, confortável vendo essa situação na porta de casa. Que aí seria a nossa realidade também, às vezes, ali do próprio Brasil. Não que aqui não tenha nada, né? Tenha as suas particularidades, principalmente algumas pessoas que têm um pouco de resistência à imigração, a imigrantes. Sim. Então, mas como eu falei, como nós somos latinos, nós estamos acostumados com uma realidade mais sofrida, mais de tensão, de sempre estar alerta, então a gente sempre vai estar alerta, mesmo no país que seja seguro. A gente sempre vai estar de olho, a gente sempre vai estar desconfiado, então a gente sempre vai estar um passo à frente Exato. deles, com certeza, porque a gente já tem isso enraizado, instinto, né? É o nosso instinto. A gente cresce com uma cultura que tem que sempre estar alerta, né? Sim. E é isso aí, galera, terminamos mais um vídeo, né? Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco das nossas visões aí de pontos positivos e negativos de morar em outro país, principalmente aqui na Irlanda, né? Sim, coloquem aí no comentário o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, ideias pra gente fazer mais vídeos. A gente pretende focar um pouco mais de vídeo assim, falando com vocês, interagindo, mas a gente precisa saber o que vocês gostariam de ver, porque às vezes a gente grava um vídeo que pra gente é interessante, mas vocês não gostariam de ver aquilo. Então seria bem interessante que vocês comentassem pra gente saber aí o tipo de vídeo que vocês querem que a gente grave. E é isso aí, galera. Então não esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o sininho para receber nossos vídeos. Obrigadão e forte abraço. Bye, bye. Tchau! Hoje a gente vai vir falar o quê, Tô? Lindo! Calma, vou arrumar meu óculos. Vai. E o quinto positivo E o quinto positivo é negativo, amor. É sim.